Muito boa tarde, Lounge! Hoje mais um dia especial aqui pra gente bater um papo com um grande jogador, fez parte do Coringaço. Lembrando também, hoje mais um dia de Campeonato Brasileiro que você vai acompanhar aí toda a rodada do Campeonato Brasileiro com o Coringão daqui a pouco. Jogão que você vai acompanhar, então tem muita coisa pra gente aproveitar. E lógico, antes tem a nossa resenha do Lounge aqui, graças aos nossos, a realização do BPC Eventos e, lógico, também agradecendo ao nosso patrocinador BL, o Black Line Tattoo, certo? E para dar boas-vindas, muito boa tarde, obrigado, Bruno César, no chuta-chuta da Fiel, né? A torcida gostava muito, fez muito pelo Corinthians em 2010, os artilheiros da temporada do Campeonato Brasileiro. Então, primeiro, é uma grande honra, muito obrigado por ter aceitado. Queria que você comentasse, primeiro, já que a gente está nessa época de 2026, falar um pouquinho desse Corinthians, o que você acompanha, o que você espera desse Corinthians aí para o restante da temporada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né? Cara, a gente acompanha... hoje eu não estou muito mais dentro do futebol, assim, né, acompanhando. Fui para outra área, mas não deixo de acompanhar Teve a Copa do Mundo agora, né? A gente sabe que, se tratando de Corinthians, nem sempre é como começa e assim como termina, né? A gente teve uma experiência muito parecida ano passado, né? O time não começou tão bem, mas no final terminou com 2 títulos, né? Então acho que estamos no meio da temporada, teve uma parada muito boa aí, né? Com a Copa do Mundo. Bastante tempo. Bastante tempo para o pessoal treinar, se recompor aí, se adaptar ao Diniz também, né? Que acho que isso é fundamental hoje. Tempo de trabalho acho que faz toda a diferença e acho que casou certo, né? O Diniz chegou, teve tempo para trabalhar. Acho que a gente espera um final de temporada, um resto de temporada aí com grande sucesso. Tá aí, você falou bastante do Diniz. O pessoal que já está acompanhando aqui, que está com a gente, fica à vontade. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas que vocês quiserem fazer para o Bruno César. Tem um microfone ali no canto, então fiquem à vontade, tá? Você falou do Diniz. O Diniz, ele tem... Talvez ele precise muito desse tempo de trabalho, né? A gente sempre fala a saidinha do Diniz, que é diferente. Você chegou a jogar contra o Diniz? Eu joguei contra o Diniz no Vasco, né? Quando eu estava no Vasco e ele estava no Fluminense. Gostava? Como que era? A gente não gostava de jogar muito contra ele, não, pelo fato desse estilo dele de jogo, né? Pra gente, assim, que está dentro de campo, assim, é muito difícil, né? Pelo fato de... dificilmente os times que ele treinam dá chutão, né? Então ele prefere isso, né? Ele coloca isso em prática e pra gente dentro de campo, cara, é muito difícil assim, porque querendo ou não, o jogador quer estar com a bola, né? Quer ficar com a bola. Então correr atrás do marcador sem a gente, né, a dificuldade de roubar a bola, os jogadores se aproximam um do outro. Então, assim, pra gente a gente não gostava, né, de jogar contra, mas infelizmente era praticamente um clássico, Vasco e Fluminense, e a gente tinha que jogar contra. Então, assim, não era dos melhores, não. Mas aí, qual que era o retrospecto? Você saiu mais vitorioso, o Diniz? Cara, que eu lembre, assim, eu acho que teve acho que o Vasco ganhou alguns jogos. Teve bastante empate também, né? Porque Campeonato Carioca a gente joga... não sabe se está jogando o Guanabara, se está jogando... E aí confunde tudo, mas acho que a gente... Eu acho que no final terminou empatado. Mais equilibrado, né? Não, Não é fácil realmente marcar essa saidinha do Diniz, fora a questão dos... o torcedor sabe muito bem que é a questão do infarto, né?
Cada saidinha perigosa, a gente sabe como que é. É uma sofrência pro torcedor. Né, exatamente, né? Mas é aquilo. Quando consegue sair, pega o outro time totalmente desprevenido, né? Sim, sim. Porque, querendo ou não, você abafa lá na frente e aí a zaga ali, o meio-campo, fica muito exposto, porque você quer roubar a bola. E quando consegue, é assim, a experiência própria, a gente ficava muito exposto, né? Sim. E para adaptar isso é muito difícil durante o jogo, né? Na partida ali é difícil. Claro que a gente tem todo o tempo de treinamento durante a semana, mas é completamente diferente você jogar com o time reserva e o time reserva tentar fazer isso do que na prática ali jogando contra eles, que eles fazem isso todo dia, né? Fazem essa saída. Então, assim, na prática é muito difícil, né? Marcar, muito difícil roubar a bola e quando você não rouba, você fica muito exposto. E você gosta desse estilo? Não para, obviamente, agora fora do futebol, né, você atuando dentro de campo, mas você gosta desse estilo de ver o estilo do Diniz jogar? Cara, eu era um jogador técnico, né? Então, Sim. assim, eu gostava porque dificilmente você fica sem a bola. Então, assim, mas que você rode a bola durante uma boa parte do tempo ali e tenta encaixar de um lado, não dá, vai para o outro. A gente gosta de ficar com a bola. O jogador técnico gosta de ficar com a bola, dificilmente gosta de correr atrás, né? Mas Sim. eu gosto desse estilo dele. Eu acho interessante, assim, né? É um treinador diferente, com uma proposta diferente, e eu acho que todos os clubes que compraram a ideia dele, acho que deu certo. E virou até muito costume do futebol brasileiro, futebol internacional, de ter esse estilo de saída de bola, né? Na Não verdade, só os times que o Diniz trabalha, né? na verdade, na Europa se trabalha muito isso, né? Na Europa se trabalha muito isso. A prioridade é sair jogando, dificilmente sair de chutão, alguma coisa assim. Mas na Europa a gente trabalhava muito essa questão de saída. Claro que até um certo ponto, né? Não, Sim. não com tanto risco como o Diniz faz, mas eu acho que isso é a proposta dele e ele está certo. Tem que fazer algo diferente, né? Porque a gente está sempre acostumado com o mesmo. Empurra o time lá para frente e o goleiro bate a bola e vamos brigar pela segunda bola. Então, assim, acho que é uma coisa diferente que ele impôs no trabalho dele. E eu acho como eu falei, quem compra a ideia, eu acho que, cara, vale muito a pena. A gente vai entrar nesse assunto Europa, porque você rodou alguns times, jogou Champions League. Mas antes, queria falar quando você chegou no Corinthians, cara. Você chegou no Corinthians em 2010, você faz um campeonato paulista muito bom, né, pelo Santo André. E aí você chega num campeonato brasileiro pro Corinthians, já faz na sua estreia seu gol. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de sair do Santo André, né? A forma que o Santo André atuou naquele Campeonato Paulista, mas depois você chega no maior clube do mundo aí que é o Corinthians. Então, a gente, no Santo André, a gente tinha um estilo de jogo assim que a gente jogava de igual para igual, né? Independente do time, claro que com todo respeito ao Santo André, né? Mas a gente enfrentou Santos, Corinthians, Palmeiras, se tratando do Campeonato Paulista. E a gente sempre propôs isso, de jogar o jogo, né? A gente, às vezes, pega alguns clubes aí que se defende o tempo todo, joga por uma bola só. E, e a gente entendeu o que o Sérgio Soares queria. E acho que foi por isso que foi esse sucesso todo, né? A gente faz uma primeira fase, a gente perde apenas para o Santos, a gente fica 2, 3 pontos, né, atrás. O Santos faz melhor campanha e isso foi reflexo nas finais, né? Nas duas finais a gente jogou de igual para igual para o Santos e antigamente não tinha o pênalti, né? Quem fez a melhor campanha tinha o direito dos dois melhores resultados iguais. E a gente propôs isso, jogou de igual para igual, tanto é que a gente ganha um jogo e perde outro, né? E assim que a maioria, né, a gente jogou os dois jogos da final, é uma coisa até interessante.
praticamente no primeiro jogo da final estava quase todo mundo negociado já. Já tinha todo mundo... Todo mundo já tinha sido vendido. Já assim, meio apalavrado com alguns clubes, né? E aí, o segundo jogo, tipo, além dos 11 que estavam em campo, mais uns 3 ou 4 já tinha clubes para ir no segundo semestre, né? Querendo ou não, o Santo André só jogava o Paulista, então Sim, não tinha calendário, né? não tinha calendário. Mas, cara, e aí quando eu jogo o primeiro jogo, assim, eu fiz um baita de um campeonato, né? E aí quando eu jogo o primeiro jogo, chega algumas propostas do empresário. Chega o Corinthians, mais 3 clubes, todos da Série A. E aí, claro, eu optei pelo Corinthians, né? Já estava adaptado a São Paulo, já estava aqui. Os outros clubes eram de fora, né? Era do Rio, Atlético Paranaense. E, e aí foi a escolha. Assim, a gente chega, né? Claro que a gente chega com muito mais desconfiança, né? Pelo fato de estar vindo de um clube pequeno, inferior, mas com todo a moral que a gente chegou pelo fato de ter jogado o Campeonato Paulista e ter feito uma boa campanha, chegado às finais, né? Eu lembro que acho que aquele ano a gente só perdeu para o Corinthians, eu acho, e que foi na Arena Barueri. Exato. Contra o gol do Roberto Carlos, eu acho. Isso. Foi 2-1. 2-1, exato. E a gente perde para o Santos. Então, assim, é uma campanha, se tratando de um clube pequeno, é uma campanha muito boa. E aí a gente, quando eu chego no Corinthians, é um fato até engraçado. Era o Mano, né? Era o Mano Menezes, que era o treinador. O Mano me leva para Porto Alegre, mas ele fala comigo antes, ó, cara, eu vou te levar, mas você só vai sentir o clima, assim, você vai ser cortado no vestiário e eu vou preparando você. No próximo jogo, vou ver se eu coloco você 10 minutos, 15 minutos. E, cara, eu super entendi, porque, assim, né, na minha época já estava o Danilo, Tcheco, De Federico, tinham jogadores na minha frente e é super normal isso, mesmo a gente fazendo um bom paulista, chegando nas finais, você chega num clube do tamanho do Corinthians, você tem que ter o respeito de esperar a sua hora, né? Então ele me preparou, me levou para Porto Alegre, fiquei no frio lá da arquibancada em Porto Alegre e aí não fui relacionado, acho que a gente empata o jogo lá. E aí ele me prepara para o jogo na verdade, lá em Prudente. Pro jogo presente, Prudente contra o Barueri, né? Exato. Eu tô pensando de colocar uns 10, 15 minutos ali só que ele coloca na fogueira, né, que a gente estava perdendo 2-1. Mas enfim, é aquilo, né? O jogador tem que estar preparado e eu estava muito confiante, como falei, tinha feito um ótimo Paulistão, estava confiante. E aí a primeira bola, eu acho que eu pego... A falta, né? É a falta, eu cruzo, desvia e aí a gente empata o jogo. Acho que foi 2-2 o jogo. Isso mesmo. E aí depois tem um jogo contra o Santos, né? No Pacaembu. Que a gente ganha de 4-2, né? 4-2. Que foi assim, a minha estreia com a camisa do Corinthians como titular, né? E aí ele falou que eu ia jogar e tal. E, cara, foi mais ou menos isso, assim. Depois desse jogo, praticamente eu joguei o ano todo, né? Sim. Saía só por... Tive algumas lesões. Uma lesão, acho. Que eu fiquei, acho que uns 4 jogos fora, mas joguei o tempo todo. Aí, na despedida dele contra o Guarani, esses dias postaram um vídeo. Sim. E aí... Você faz 2 gols nesse jogo. 2 gols. Então, assim, cara, foi uma ida, assim, muito... É muito difícil, assim, né? Porque se chegar num clube grande e não sentir o peso da camisa, que querendo ou não, o jogador fala, não sente. Claro que sente. É difícil. Você está jogando no Santo André, né? Com todo o respeito ao Santo André, com 2, 3 mil torcedores no estádio e
E aí, daqui 3 meses, você está jogando um clássico contra o Santos no Pacaembu, que na época era o Pacaembu, né? Sim. E eu fui muito bem nesse jogo, fiz gol também. Fez. E foi aí, a partir daí, que começou o chuta-chuta, né? Isso é verdade. Você citou agora um jogo, cara, que eu acho que marca muito desse seu começo no Corinthians. E era uma época que no futebol brasileiro estava surgindo Neymar e Ganso. E era um Santos que estava ali para poder disputar a final de Copa do Brasil. Era um Santos depois que já daria muito certo. E era a sensação do futebol brasileiro naquele momento. Só que aí o Corinthians vai lá e joga muito mais. Você joga muito, Roberto Carlos faz um grande jogo, tem gol do Paulinho também, então é uma partida muito completa. Tem gol do Ralf também. Tem gol do Ralf também, da pescaria. É, isso aí. E aí, como que era encarar aquele momento? Porque o Corinthians já tinha um bom elenco, mas ainda estava num processo de formação ali, né? Tava tentando engrenar do Campeonato Paulista, que não tinha ido muito bem, né? E aí precisava dar uma resposta no Campeonato Brasileiro, principalmente. A gente joga esse jogo, principalmente, eu lembro assim que a semana foi muito tensa, né? Pelo fato do Neymar, do Ganso, os caras tem aquele episódio na final do Paulista que o Ganso não saiu, né? Não quis sair. Cara, então isso vinha muito, os caras campeões paulista, né? Então assim vinha uma pressão muito grande em cima da gente. Justamente por não ter ido tão bem no Paulista, né? E vem essa pressão, como que a gente reagiria enfrentando o atual campeão paulista com todos os meninos, o André, né? O Neymar, né? O Robinho também estava, né? Ganso, tinha Marquinhos, que era mais experiente, o Wesley. O Wesley, exatamente. E vem muito essa desconfiança de como a gente reagiria e como a gente agiria para jogar contra o time deles, né? Eu lembro com muita clareza assim que tava um clima muito pesado, só que assim o Mano montou um time muito brigador, assim, muito constante, né? E tudo desbloqueia, eu acho que 2, 3 minutos de jogo, eu chuto no gol, o Felipe dá um rebote e o Jorge Henrique faz o gol. Então, assim, isso nos deu uma tranquilidade boa, né, para encarar o restante do jogo, né? Porque você faz um gol com 2, 3 minutos de jogo contra um time que é favorito, independente se está jogando fora de casa ou não, com todos esses bons jogadores, né? Então a gente conseguiu desbloquear um gol ali logo cedo, que acho que fez total diferença para a gente encarar o restante do jogo e ser como foi, jogar mais tranquilo, a torcida apoiando o tempo todo. Então acho que isso fez total diferença. Esse jogou no começo porque a gente sabia que era uma semana muito tensa do que a gente iria responder dentro do campo jogando com esse time, jogando contra o Santos. O pessoal que, se vocês estiverem interessados por fazer uma pergunta, tirar uma dúvida com o Bruno César, fica à vontade, tem um microfone ali separado para vocês. Vou fazer mais uma pergunta em cima disso, ô Bruno. Para você, tinha um gostinho a mais esse jogo? Além de estar jogando pelo Corinthians, sabia da rivalidade de Corinthians e Santos, mas tinha um gosto amargo para você por conta da final do Paulista? Cara, tinha pela circunstância que aconteceu no último jogo da final, né? A gente faz um gol lá que é impedido, enfim. Então tinha um gosto de um pouco de revanche pelo fato de vingar o Santo André, né? De ter de ter perdido o título como a gente perdeu, jogando de igual para igual. Então, sim, tinha um gostinho, porém a gente sabia que a gente estava num time totalmente diferente, um time que a gente ia... Claro que a camisa do Corinthians ia pesar contra o Santos também, né? Teoricamente, um Santos e Santo André é totalmente diferente de um Santos e Corinthians, se tratando de um campeonato brasileiro com outros níveis de jogadores do rival. Mas, cara, teve sim, né?
E ainda bem que eu saí vitorioso nesse jogo, né? Eu acho que esse campeonato brasileiro a gente não perdeu nenhum clássico. Na memória é isso mesmo. A gente ganha, a gente ganha do Santos aqui, ganha lá na Vila de 3-2, Ganha da Vila, isso. ganha do São Paulo no Morumbi, ganha no Pacaembu. 2-0, isso. No Pacaembu, acho que 3-0, né? 3-0. Gol do Elias. Isso mesmo. Aí a gente ganha do Palmeiras aqui, que foi o gol meu, no Pacaembu. Exato. Que é a estreia do Tite. Exato, 1-0. E eu não sei se a gente ganha... A gente empata, né? Empata. Eu acho que empata. Com o mando deles. Exato. Mas eu acho que com o mando deles, Foi no Pacaembu? Ele foi no Pacaembu. Foi. É isso aí. Então a gente foi um ano assim muito em questões particulares assim se tratando de clássico dentro de São Paulo, a gente não perde e a gente tem uma infelicidade de depois da saída do Mano, né? Não conseguir ganhar 7 jogos e aí é a hora que acho que o Adilson sai e chega o Tite e aí a gente tenta voltar ainda, fica em segundo mas aí a gente acaba em terceiro ainda, né? Em terceira. Porque a gente empata o jogo lá em Goiânia. Em Goiânia, isso e mesmo. O Cruzeiro ganha. Então, a despedida do Elias e tudo mais. Então foi assim, cara, foi pra mim, assim, pessoalmente, foi um ano muito bom, né? Era isso que eu ia comentar, cara, porque você foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro em 2010, os artilheiros do Corinthians em 2010. É uma ascensão que você sai assim de um mês de fevereiro, março, ali jogando o Campeonato Paulista pelo Santo André, para terminar um dezembro como o principal jogador, talvez, do Corinthians ali atuando, sendo dos principais não só em gols, mas em assistências. É diferente para um jogador que sai de um clube menor e, de repente, em poucos meses, já tem esse impacto na carreira, né? É verdade, né? Eu acho que eu concorri, acho que 3, 4 prêmios no final do ano, craque do Brasileirão, e tinha alguns prêmios que eu concorri, alguns ganhei e outros não. Eu sou a revelação do Paulista e do Brasileiro, né? Isso. Mas assim, como eu te falei, a gente vinha numa ascensão muito boa no Paulista, né? A gente tinha se preparado muito bem durante a temporada e isso a gente colheu o fruto durante o ano todo aí, né? Cheguei praticamente disputando quase todos os prêmios. Infelizmente, o mais importante, né, que era ser campeão, a gente não conseguiu. Mas como eu te falei, particularmente para mim foi um baita ano. E depois disso, você vai para 2011, né, ainda no Corinthians, já não tem tantas oportunidades e de repente a Europa bate na sua porta, cara. Vai jogar em Portugal. E aí, como que é essa mudança? Porque a sua vida foi mudando de uma forma muito rápida, né, cara? Você sai da região do ABC Paulista, de repente você tá jogando no Corinthians e a Europa, daqui a pouco, num clube grande da Europa, né? Do Sim. Clube português grande, e tá batendo na sua porta. Como que foi essa transição para você? Praticamente assim, em um ano eu saio do Santo André e vou direto para o Benfica, né? Então a gente teve que se adaptar muito rápido, né? Nesse sentido, porque querendo ou não, eu estava em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de Americana. E então assim, a qualquer 1 hora, 2 horas eu estava em casa, né? Tava com a minha mãe, tá? E aí, do nada, um ano depois, você está em Portugal, está na Europa, está num grande clube que é o Benfica. Então, assim, cara, a adaptação teve que ser muito rápida e foi uma coisa que, graças a Deus, eu me adaptei muito bem na chegada lá no Benfica, né? Eu chego e alguns jogadores, por se tratar de jogador brasileiro, né, que a gente a adaptação é um pouco mais difícil. Eu peguei um treinador muito bom também, que foi o Jorge Jesus. Então, assim, isso facilitou muito, né? E, cara, assim, um jogo totalmente diferente do nosso, totalmente diferente.
Eu só jogava com campo molhado só quando chovia, né? Lá o pessoal... É verdade. Lá o pessoal molha antes do jogo, molha no intervalo, qualquer oportunidade que os caras têm para acelerar o jogo, eles fazem isso. E isso foi um pouco que me dificultou um pouco, né? Esse jogo um pouco mais rápido. Só que aí, como eu falei, tinha um grande treinador que entendia o meu jeito de jogar. Tive que me adaptar, que eu sempre joguei pelo meio. Lá eu tive que jogar nas beiradas, né? Mas assim, nada que a gente não se adaptasse. E uma coisa, falando dessa questão do gramado, uma coisa que me ajudou muito foi que ele molhava o gramado nos treinos, né? Então não era só no jogo. Nos treinos era molhado. Já também. ajudava na adaptação, né? Exatamente, é totalmente diferente você treinar, né, num campo seco e ter que jogar num campo molhado, né, molhado mesmo, que a bola corre, e isso ele faz em todos os clubes que ele passa, ele tem isso, que a bola tem que andar rápida, né? Então foi uma coisa assim que me ajudou bastante. Ele molhava o campo de treino, né, para a gente se adaptar, e o que a gente fazia no treino a gente fazia no jogo. E aí você chega no Benfica jogando Champions League. É verdade. Joguei a minha estreia na Champions League. Eu sou muito bom de estreia. Você Assim, é cara. bom de estreia. Minha estreia na Champions League. Na minha estreia no Benfica eu fiz gol. Na minha estreia na Champions League eu fiz gol também. Então, e assim, um mundo totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente, assim, adaptação de ambiente. É uma coisa você jogar o Campeonato Português e outra coisa você jogar a Champions League, você está ali com os melhores Sim. clubes, né? Então, é um privilégio assim que acho que poucos atletas têm, né, de jogar. Eu pude jogar acho que 4 ou 5 Champions League, né? Joguei acho que acho que foram 4, 2 pelo Benfica e 2 pelo Sport. E, cara, assim, momento único na vida de um jogador de futebol, assim. E Sentir aquele hino ali, ouvir aquele hino. É diferente, né? É diferente. É diferente. Dá um frio na barriga a mais, né? Mas nas Champions você chegou a jogar contra times grandes, né? Joguei Benfica, joguei contra Barcelona, Manchester. Já não era a equipe mais do Pepe Guardiola? Era do Guardiola? Era o tic-tac lá. Nossa. Era o Iniesta, Xavi, Messi. Então você estava preparado, se preparando na carreira para enfrentar os times do Diniz, então. Verdade. Já estava preparado já. E aí, Manchester, no esporte joguei contra o Real Madrid, Borussia, Juventus. Eu joguei também uma Europa League, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. Alguns jogos. Jogos pequenos, né? Jogos que dá para colocar no currículo aí também. É né? verdade. Jogou contra grandes jogadores. Agora uma pergunta. Um jogo de Champions ou um jogo de Libertadores? Cara, assim, eu vou escolher Champions porque o meu jogo de Libertadores não foi muito agradável aqui, não. Infelizmente, né? Mas assim, claro, são jogos totalmente diferentes. Como eu te falei, a adaptação é totalmente diferente de Champions e Libertadores. A Libertadores tem a catimba, tem tudo. E a Champions também não fica muito atrás nesse quesito, só que acho que é um jogo mais jogado, né? Não tem tanta catimba, os dois times estão É mais técnico, né? Exatamente. Então fica muito mais fácil para o jogador técnico se adaptar. Você que jogou contra Barcelona, Real Madrid, desbalançou a rede contra o Real Madrid, né? Foi no Bernabéu? Foi no Bernabéu. Esse jogo foi até engraçado. A gente tinha um bicho muito bom para ganhar até os 88 e a gente tomou o gol do Ronaldo aos 88 e o Morata vira aos 94, alguma coisa assim. E para mim era um jogo de sonho, né? Imagina ganhar do Real Madrid de 1-0 no Bernabéu com um gol meu. Outra vida, né?
Mas infelizmente isso não aconteceu, mas valeu a experiência de ter feito e a gente fez um baita jogo lá, um baita jogo, que é muito difícil de jogar lá, assim como tem clubes difíceis de jogar, Corinthians, né, aqui, Flamengo, Vasco é muito difícil de jogar lá em São Januário. Lá também é muito difícil de se jogar assim, a torcida chega uma hora que parece que entra dentro do campo, empurra os jogadores e assim a gente tenta de tudo quanto é forma segurar, mas cara, parece que tem alguma coisa ali que leva a bola para dentro do gol. A camisa parece que pesa do Real Madrid no Champions League, né? Exatamente, cara. Você tá ali ganhando o jogo até os 88, aí aparece alguma coisa e sai um gol lá, mas é uma baita experiência, uma baita experiência como jogador. Sim. Você tá... Foi? Oi? Foi. Você está falando de Real Madrid, mas no Corinthians você jogou com bons e ótimos, grandes jogadores. Sim, só que teve dois galácticos que estavam nesse elenco que você jogou em 2010. Cara, quando você chegou do Santo André e você chegou para treinar no CT, que você olhou de um lado tinha o Ronaldo e do outro ali um pouquinho mais na defesa tinha o Roberto Carlos. Cara, eu lembrava de 2002, né? Que eu acordava cedo para ver os caras jogarem na Copa, né? E tá ali dividindo o vestiário com eles, assim. Ronaldo sempre foi meu ídolo, assim, desde pequeno, sempre, né? Por tudo que ele passou dentro do futebol, né? Com as lesões dele e depois a volta por cima. Um baita profissional, assim. Um cara que muito inteligente assim dentro de campo, que facilitava muito pra gente. E você tá lá dividindo vestiário com os caras é uma coisa assim, eu paro e penso assim e vejo que eu tive muita sorte assim, que eu joguei com vários jogadores bons assim, né, cara. Que nem no Benfica eu joguei com o Aimar, Saviola, no Corinthians o Ronaldo, o Roberto. Então eu tive, graças a Deus, Deus abençoou eu tive essa experiência de jogar com grandes jogadores assim. Mas assim, os dois assim fora de série assim, como naquela época chegava muitos jogadores chegou o Ralf, né, o Paulinho do Bragantino, o Castan também. Sim, sim. Então assim, os caras, velho, total respeito. Cara, precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Pô, e você ouvir isso do Roberto, do Ronaldo, e te dá muita tranquilidade. É até né? estranho, né? Você fica se beliscando para saber se saber tá... se é verdade, se tá rolando mesmo isso. Mas assim, experiência única assim, quem pôde trabalhar com os dois assim, sensacional. Dois baitas profissionais que assim vou levar para a vida toda minha, que me ajudaram muito, muito. Roberto me ajudava muito, questão de bola parada, de bater na bola, me ajudava bastante. E o Ronaldo, a gente não tem nem o que falar assim, né? Apesar de ele já estar um pouco já no final da carreira, mas cara, assim, comprometimento com a equipe, fora de série. Ele sempre falava pra gente, agora eu não faço mais gols, agora eu abro as oportunidades para vocês fazerem os gols aí. Tanto que o Elias fazia muito gol, o Paulinho fazia muito gol, né? O pessoal do meio-campo ali, eu mesmo, fazia muitos gols por causa disso, né? Porque ele chamava a atenção do zagueiro e abria aquela brecha para a gente finalizar, entrar no espaço ali. E, cara, isso nos ajudava muito mesmo, muito. Ele estava na reta final da carreira, estava um pouquinho mais acima do peso, mas acima de tudo ele ainda era o fenômeno, né? Exatamente. Cara, a qualquer momento ele podia tirar um coelho ali da cartola e fazer uma jogada e deixar alguém na cara do gol, né? Assim, não dava para duvidar muito dele em questões assim de posicionamento, finalização, a gente nem se compara, né? Mas como ele como você citou, ele já estava um pouco no final de carreira e ele entendia isso, ele entendia que ele estava no final de carreira e por isso que ele fazia esse tipo de comentário com a gente. Quem vai fazer o gol são vocês, que eu vou chamar a atenção. E como eu te falei, isso nos ajudava bastante
a tirar o foco dos outros jogadores que vinha do meio campo e finalizava. Sim. É. E qual dos dois ou o outro jogador também que você queira falar, que era mais resenha, que era a brincadeira o tempo todo, dava risada com todo mundo, fazia todo mundo dar risada? Dentinho, né? Dentinho. Não tem como, né? Dentinho, cara. Fora de série, cara, sensacional, meu amigo hoje, a gente se fala, né? Mas, assim, Dentinho era toda hora, pra ele era brincadeira, né? O pessoal até dava umas cutucadas nela, o Dente, agora é sério, pô, calma aí, depois a gente brinca. Mas o Dente é, cara, fenomenal também, sim. Me ajudou muito, cara, Sim. me ajudou muito na adaptação, porque eu sou um cara muito tímido, não parece, mas eu sou um cara muito tímido, assim, pra se entrosar. Então, assim, ele me ajudava, me arrastava para os lados, assim, e aí me ajudou bastante na adaptação também. Ter esse tipo de jogador também colabora, né? Como você falou, é tímido, tá chegando num clube grande, você tem uma proporção diferente. E aí quando você tem esse acolhimento, também facilita a adaptação, né? Pra não ter que demorar tanto tempo pra poder adaptar, né? Exatamente, exatamente. Aí você fica, pô, tô chegando num clube grande, pô, tá lá o Ronaldo, tá o Roberto Carlos, você fica acanhado, né, velho? Sim, sim. Não tem como não ficar. Mas, assim, o Dente me ajudou muito nessa questão, assim, o Paulinho também, né? Porque quando eu chego, o Paulinho chega, aí a gente junta a nossa turma ali, eu, o Ralf, o Castan também, né? O pessoal que chegou aí dos clubes menores e aí, mas assim, o pessoal sempre nos acolheu muito bem, sempre nos acolheu muito bem. Quem chegou primeiro, você ou o Paulinho? Eu acho que Sério, porque eu acho que eu chego uma semana antes do Paulinho. Você não foi pro jogo da Libertadores, né? Flamengo? O Paulinho foi? Paulinho entrou no segundo jogo, que Ah, foi a então- estreia dele, inclusive. Eu não. Então foi o Paulinho. Todo mundo ficou enlouquecido com o Mano na hora que ele chama o Paulinho pra entrar no segundo tempo, porque o Corinthians precisava do resultado e o Mano chama no volante. Eu não. Foi o Paulinho. Então, Foi o Paulinho, chegou né? uma semana antes que eu acho que é Sim, isso. sim. Eu acho que dos quatro ali, eu, Ralf, Castan e Paulinho, eu sou um dos últimos. Eu sou o último a chegar. O último, né? É Eu sou o isso. último a chegar. A gente estava conversando aqui em off sobre questão de estádio. Você conheceu muito bem o Pacaembu. A nossa saudosa Maloca. É um estádio que realmente tem uma história com o Corinthians. E você jogou na Neoquímica Arena, só que contra. Deu pra sentir como que é o clima daqui. Eu joguei aqui com o Vasco e aí aquilo que a gente estava falando em off, assim, tem estádios e estádios que, né, mas tratando da torcida do Corinthians, a gente entende que qualquer estádio é difícil de se jogar contra, né? Então, o Pacaembu era muito bom assim de se jogar. Tinha uma hora assim, quando a gente atacava pro gol da Gaviões ali, era muito difícil de segurar a gente assim nesse sentido, né? E aqui, como eu te falei, eu só joguei contra, não tive a oportunidade de jogar, né? Mas é muito difícil, como eu te falei, tem alguns estádios assim que é muito difícil de se jogar. A atmosfera, A né? atmosfera parece que a torcida gritando, parece que você vai ficando mais acuado, vai se defendendo, vai se afundando para dentro do gol e até a hora de tomar o gol, né? Então, aqui eu tive essa experiência. Infelizmente eu perdi o jogo, né? Perdi o jogo pro Vasco e Corinthians. Ainda bem, né? Foi até o Ralf que fez o gol ainda. Foi o Ralf? 2019. Lembro sim. Lembro desse 2019. jogo. 1-0. Isso, foi o gol do Ralf. E é um baita de um estádio difícil assim, de se jogar demais. Como eu falei da Europa, a bola corre rápida aqui sim. também. Se você coloca uma chuteira de trava baixa, você escorrega muito. E isso faz total diferença. Porque é aquilo que a gente está falando de adaptação, né? Sim. A gente consegue adaptar, a gente vem para um jogo. O Corinthians joga aqui 19 jogos, pelo menos, pelo brasileiro, né? Sim, sim. Então, a adaptação é muito. O cara vai ver o gramado e vai falar, hoje eu vou ter que ir de trava mista, hoje eu vou ter que... Então, isso facilita muito
para quem joga diariamente ou treina diariamente no estádio que joga. Então, assim, é muito mais difícil para a gente que vem jogar de fora, vai jogar um jogo só. Exato, exatamente. Tem pergunta aí? Qual o seu nome? Meu nome é Pedro Machado e eu queria fazer uma pergunta para você, Bruno César. Você jogou no Corinthians, em 2010, jogou demais até. E como que era os clássicos? Como que era a sensação de fazer um gol, por exemplo, no derby? Cara, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer um gol no derby, né, contra o Palmeiras. Assim, sensação muito boa, é diferente, né, de tudo que se vive, se tratando de um clássico, né, e num clássico da grandeza que é Corinthians e Palmeiras, e sair vitorioso ainda. Então é uma sensação única, sensação diferente, sensação de estar vestindo a camisa do seu time do coração e ainda dando os 3 pontos. É uma sensação única. Tá aí, é diferente, né? Inclusive, já que ele teve essa pergunta aí dos clássicos, qual que era o melhor de fazer gol? Eu sei que você fez no Santos e no Palmeiras. Cara, é o clássico, né? O derby é o Palmeiras, é o rival direto. Claro que naquela ocasião, como a gente citou, era um baita time do Santos, assim, né? Que a gente está se falando de Neymar, Ganso, Robinho. Mas, assim, a tradição do clássico de fazer o gol ali, né? Com o rival, contra o rival, eu acho que o Palmeiras é contra o Palmeiras. Porque você sabe que é uma rivalidade muito mais antiga, mas acho que a semana do Palmeiras e Corinthians é totalmente diferente de qualquer outro jogo. Então, a semana fica tensa, todo mundo fica tenso, o massagista fica tenso, o roupeiro fica tenso. Então, assim, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, eu acho que fazer um gol ali é o ápice ali do jogador. E você passou pelos dois lados, né? Não tive uma boa passagem lá, mas... E uma curiosidade, eu joguei nos 2 centenários. Nos 2 centenários, é verdade. Nos 2 centenários. É verdade. Tava marcado na história os 2 centenários aí. Claro que lá não fui tão bem como o Corinthians, mas acho que isso é tudo processo, né? Eu sou jogador de futebol, sou profissional, eu tenho que defender, mas assim, diferente, né? Uma coisa diferente que aconteceu. Tem uma pergunta? Pode falar qual é o seu nome? Wendel. Pode falar, Wendel. Boa noite, Bruno César. Parabéns Boa noite. pelo seu trabalho no Corinthians. 2 perguntas bem rápidas para você. Primeiro, quem é o jogador que mais se parece com você no Corinthians hoje em características? E por que o futebol brasileiro hoje não forma mais meia esquerda? Cara, assim, acho que o Garro, né? O Garro por ser canhoto, jogar mais ou menos na mesma posição que eu, né? Um baita de um jogador, assim. Gosto muito das características dele pelo fato dele se parecer um pouco comigo no estilo de jogo. E eu acho que isso foi tudo adaptação vindo de fora, né? Porque você pega na Europa, dificilmente você joga com um meia esquerda ali. Ou você joga com um segundo atacante, e o meia esquerda ele foi, como eu falei aqui, quando eu chego na Europa, eu sempre joguei pelo meio, eu tive que me adaptar para jogar pela beirada. Então, assim, na Europa, trouxe para cá muita coisa que acho que a gente perde um pouco, né? Porque dificilmente você acha hoje aquele meia esquerda clássico, né? Aquele cara que é um Ganso, um Douglas, um cara que pensa o jogo, né? O Estevão começou no meio e hoje joga aberto. Exatamente. Da França, vários outros exemplos. Exatamente. Então acho que a gente perdeu essa coisa diferente que era o meia clássico, porque hoje você pegar a maioria dos treinadores, eles preferem jogar com 2 volantes ou 3 volantes que marquem e abrir os 2 pontas do que jogar com um meia clássico ali, que fazia total diferença, né? Querendo ou não, você joga com um número 10 pensante ali atrás de um atacante, para você encaixar um passe
era muito mais fácil. Mas, infelizmente, hoje o futebol é tudo adaptativo e se a gente ficar para trás, a gente, infelizmente, já está ficando para trás, né? Só pegando o gancho da Copa do Mundo. Hoje não tem mais bobo no futebol, né? A gente antigamente ia jogar contra a Noruega, contra o Senegal, Marrocos. A gente sabia que a gente ia ganhar 3 ou 4, 5. Hoje você pega o futebol. Exatamente. O que a gente passou aí na Copa aí está explicado, né? Mas se a gente não se adaptar, se não mudar esse jeito de pensar nosso, a gente vai ficar mais 30, 40 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Nada. Obrigado, é verdade. Essa época sua, o Bruno César, o Douglas, Ganso, jogadores de características muito próximas, né? Sim, e aí, sim. esse meia pensante, realmente. E aí a gente fala não só do futebol brasileiro, né? Do cenário dos jogadores brasileiros, mas é um cenário que hoje a gente vê poucos camisas 10. O cabeça pensante desse meio campo, né? Então, isso acaba fazendo a diferença também. A gente está partindo para a reta final aqui, Bruno. E aí eu tenho um bate-bola, um jogo rápido aqui com você. Vamos ver as suas respostas. Um gol. Real Madrid. Contra o Real Madrid. Aí vamos ver se vai ser na mesma coisa. Um jogo. Um jogo. Real Madrid. Um craque que você jogou do lado. Ronaldo. Um craque que você jogou contra. Messi, Cristiano. É duro também, né? Nossa senhora. difícil. Está mal também, viu, Bruno? Melhor adversário. Adversário mais difícil que você chegou a pegar. Cara, Barcelona, que a gente citou, do Guardiola, e o Real também de 2016, 17, eu acho. Era difícil. Bale, Benzema, Correria pura, né? Cristiano, Modric, Kroos. Você falou o jogador mais resenha que você teve de companheiro, assim, de carreira, Dentinho? O Dentinho, Felipe Basso também é resenha. Esse você gosta, né? Gosta, esse gosta também. Um estádio marcante pra você? Um estádio marcante. Cara, eu vou falar o Pacaembu. Eu fui muito feliz no Pacaembu. Você teve um ano muito bom no Pacaembu, né? Eu fui muito feliz no Pacaembu e é um símbolo de São Paulo, né? Hoje, infelizmente, teve a reforma, mas cara, eu fui muito feliz no Pacaembu e é um estádio que me marcou assim bastante. Legal. O melhor treinador? Jorge Jesus. O melhor amigo que você tem no futebol? Cara, tem alguns. Bastos, Danilo Barcelos, Dentinho. Tem o Castan também. Tem alguns bons... Deu pra fazer um bom cartel aí de... apesar da minha timidez, mas assim, quando a gente pega confiança, o Rossi também. O Rossi é muito meu amigo. Jogou no Vasco. No Vasco. Tem alguns bons amigos aí. É isso. Pra gente finalizar, uma mensagem que hoje, por você já ter vestido a camisa do Corinthians, você sabe o peso que ela tem. Mas uma mensagem que você queira passar para os jogadores de hoje que estão representando essa camisa. Cara, acho que é acreditar sempre, né? Acho que é o lema, né? O Corinthians é isso, acreditar até o final. E como eu falei no começo, acho que não é como começa e é como termina, e eu tenho certeza que o pessoal tá focado de fazer uma grande temporada. Maravilha. Mais uma pergunta? Bora lá, então. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Beleza. Wesley. Bruno, eu tenho uma pergunta. Tu acabou o campeonato de 2010 como artilheiro do time do Corinthians, né? E aí, em 2011, tu é vendido em março e o Corinthians é campeão brasileiro em 2011, seguido campeão da Libertadores em 2012. Bateu um arrependimento aí do Benfica? Cara, um pouco, né? Porque a gente não consegue controlar isso, né? Às vezes, se eu tivesse ficado, claro que ganharia como ganhou. Mas, assim, bate pelo fato de se eu segurasse um pouquinho mais, né? Eu poderia estar muito mais na história do que eu fiz, né? Mas, assim, também eu levo por outro lado, que foi realizar um sonho de ter ido para a Europa também.
mas assim, bate sim pelo fato de, se eu segurasse mais um pouquinho, dava para ter sido campeão brasileiro e da Libertadores também. Fechou, meu. Muito obrigado. Só para dizer que o meu amigo Fernando Sandri é muito teu fã. Valeu, Valeu, querido. Um abraço. Um Tudo bom, abraço. valeu. Tá aí, dá pra moralmente falar que você também foi campeão, vai. Dá pra moralmente fazer parte daquela base que foi campeão brasileiro. É verdade. Pra finalizar, Brunão, então a gente manda um Vai Corinthians aí pra nós. Vai, Corinthians! É isso. Muito obrigado. Mais um Resenha do Lounge. Até a próxima.